Fala, Celso 50.13. Então, né, saindo do Giuseppe, eu pedi remoção dos dois, né, do Giuseppe e do Adilles. O padrão do Giuseppe eu fui pro Túlio de França, o padrão do Adilles eu fui lá pro Bernardina Schroeder, lá no bairro Rio da Areia. E, gente, eu confesso, muita gente, muitos professores falaram mal. Tá preparado, se cuide, tome cuidado. E eu fui com medo. Confesso para vocês, e já falei isso para alguns alunos, que eu fui com medo de lá, por causa dos preconceitos que falaram para mim de lá. Mas eu cheguei lá, esse jeitão meio bonachão que eu tenho, firme, mas carinhoso ao mesmo tempo, aquela coisa toda, bababá. Fui perdendo esse medo e vi que não, que se você conquistar os alunos, que se você mostrar verdadeiro para os alunos, você tem tudo com eles. Tem tudo com eles lá. Então eu perdi assim esses preconceitos, eu fui vencendo isso com a minha personalidade, com o meu jeitão de ser. Assim que eu fui vencendo as coisas. E eu fui conquistando os alunos, por quê? Porque eu era firme e forte quando tinha que ser, eu chamava atenção, eu brigava, eu, sabe, pegava no pé, reinava e tal, mas ao mesmo tempo eu sabia ser acolhedor e ser principalmente verdadeiro, sincero com eles. Sabe? Eu não ficava enrolando e mentindo e não sei o que. Eu era sincero com eles. Pode, pode, não pode, não pode. Por que que pode e por que que não pode? Vamos colocar os pingos nos is e vamos falar a verdade? Né? Teve uma situação uma vez que tava garoando já e tal, e nós tínhamos combinado de plantar flores, né? Naquele barranco que tem lá no colégio. E nós fomos lá, eu e mais alguns alunos, Jalisson. Eu não lembro o nome dos outros alunos, gente. Eu lembro pouquíssimos nomes. Perdão, por esquecer nomes. Fomos lá, plantemos, e eu, pra variar, me molhei, me sujei, que daí eu escorregava aquele barranco de bunda, me sujei, tudo isso foi na segunda aula. Eu dei a primeira aula, a segunda e terceira aula eu fui plantar flor. Eu tava daquele jeito lá, Celso, né, pra variar, né. As funcionárias viram isso e logo uns dias depois ia ter o bazar na escola. Elas foram lá no bazar, cataram 2 calças pra mim e trouxeram pra mim. Depois eu acabei pagando essas calças, fiquei com essas calças por muito tempo. Né? Mas é o meu jeitão, né? Então eu acabei conquistando até as funcionárias. Ai, recordação muito boa das funcionárias. Luli, tia Ivone, nossa, as meninas da cozinha, as meninas da secretaria, a Suzana, a Cibele, o pessoal da biblioteca, nossa, muita coisa. E lá tive a bênção de sempre ter o apoio da pedagoga Dona Márcia, sabe, prezendo, que era a sumidade em pessoa. Uma das poucas pessoas, poucas pedagogas nessa minha caminhada que eu respeitei. Eu digo sempre que eu conheci 5 pedagogas que eu respeitei, só, das trocentas que eu conheci e trabalhei. E Dona Márcia é uma delas, né? Quando eu ficava lá, quando eu tinha aula lá de manhã e de tarde, eu ficava lá, eu almoçava com os alunos, a mesma comida que eles, enfrentava a fila com eles, a gente conversava, trocava ideia, eu sentava ali na mesa com eles, aquela coisa toda, né? E às vezes, quando eu tinha que vir de uma escola para outra, então eu saía do Túlio meio-dia, pegava o ônibus meio-dia e 10 em frente ao Superpão, vinha até o centro, girava e ia lá no Bernardino. Chegava lá no colégio 5 para 1 hora, e a aula começava 1. Ou seja, não dava tempo de almoçar. Então, às vezes, as meninas guardavam uma marmitinha para mim. Né? Então, era muito legal. Várias vezes, por escolha minha, nunca ninguém pediu. E a escolha foi minha. Né? Mas eu ia lá, eu comprava carne, frango, para as cozinheiras fazer um almoço mais especial para aqueles alunos, aquelas coxas de frango assado, assim, sabe? Que aqueles alunos mereciam lá, né? Então foi muito legal. Com o apoio dos alunos e com o apoio do professor André, um cara super bacana, super legal, né? Uma honra conhecer o professor André. Nós organizamos o laboratório de ciências, damos uma boa organizada no laboratório, nos materiais, tudo assim, para a gente poder usar nas aulas com mais tranquilidade, foi bem legal. E eu, para variar, com esse meu jeitão maluco, né? Eu fazia aulas diferentes, eu dava aula de ciências lá, ou de cidadania e civismo.
porque lá é uma escola cívico-militar. Né? Então eu fazia aulas diferentes, rotação por estações, eu fazia lá também. Teve uma vez que a gente foi trabalhar tipos de alimentos, né? Então eu fiz um café, mas o café, um monte de comida para eles assim, eles tinham que encher o seu pratinho e daí vim mostrar o pratinho, ó, professor, isso é carboidrato, isso é amido, isso é gordura, isso é não sei o que, isso é não sei quanto. Eles me explicar o que que tinha no prato deles. Foi muito legal. As experiências no laboratório de ciências, com microscópio, com outras coisas. Ai, foi um bom tempo, assim, sabe? Foi muito legal. E às vezes eu aprontava até após aula. O que eu fazia, assim? Então teve uma vez um menino, se não me falha a memória, é Gustavo o nome dele, também não vou ter certeza. Desculpa, gente, a memória não tá funcionando. Eu tinha a última aula com ele, né? Fiz a chamada, fiz a atividade, daí deu o sinal, eles saíram e ele veio. Tchau, professor, era uma sexta-feira. Tchau, professor, eu tchau, né? E eu vi que ele tava meio borocochô. Eu falei, que foi que você tá meio borocochô e tal, filho? Ele, ai, professor, hoje é meu aniversário, eu moro só com a minha avó, a minha avózinha não tem condições de dar um bolo. Eu falei, pera aí que a gente vai resolver. Pera aí, o problema é esse, a gente resolve. Sabe? Fui com ele no mercado, comprei um bolo, não um bolo grandão, gigante, mas comprei um bolo redondo, aqueles clássicos, né? Comprei, fui lá na casa, entreguei pra vozinha dele, sabe? A alegria daquele menino, sabe? E é uma coisa que pra mim não fez falta, sabe? Eu não fiquei mais pobre por causa daquele dinheiro, mas pra ele fez muita falta. Teve uma outra vez que uma aluna arrebentou o chinelo, a tira do chinelo, né? Então, eu tive a terceira aula, a quarta aula com eles, a quinta eu não tinha e eles tinham a sexta. Eu fui lá na quarta aula no mercado, comprei um chinelo, por que não? Né? E a parte mais divertida era ir no ônibus com os alunos. Essa parte era muito legal, gente. Eu ia no ônibus com os alunos. Eu embarcava ali no frente do Bernardino, a lotação. Aqui a gente chama de lotação, né? Transporte coletivo. Na época, Piedade, não era nem Piedade o nome ainda, União, né? Entrava com os alunos ali, ia, pagava minha passagem até o final da linha, lá, você vai morar aqui. E eles iam falar, professor, eu moro ali, ó, ali mora tal, ó, ali mora tal, ali mora tal, ali mora tal. Daí eu ia até o final da linha. Teve algumas vezes que eu fui até lá no Marvina, né? E descia como se voltava e ia pra casa, sabe? Coisinhas assim, né? Tinha momentos, por causa das conversas de alguns coleguinhas muito queridos, que eu não aguentava ficar na sala dos professores, eu não tinha saco pra ficar na sala dos professores. Pelo amor de Deus! Eu preferia ir no recreio com os alunos, brincar com eles, conversar com eles, trocar ideia, aconselhar. Eu aconselhava muito os alunos na hora do recreio. E na hora da aula também, sabe? E daí, quando surgiu a oportunidade, né, de ficar em uma escola só, ficar tudo no Túlio de França, cara, deu um aperto no coração. Quando eles souberam, daí eu lembro, era uma quarta-feira, eu tinha aula tarde lá, né? Eu fui lá, falei com o pessoal da secretaria, tudo, né? E eu entrei na sala na primeira aula, o oitavo ano, lembro até a sala, gente. O oitavo ano, perguntou, o senhor não tá legal. O que foi, senhor? Senta aí, conta. E eu sentei já meio que me segurando pra não chorar, né? E eu falei, ó, gente, eu vou sair, né? Vou ficar numa escola só, não é nada contra a escola, muito pelo contrário, adoro ficar aqui, vocês percebem isso. É que eu tô com 40 e poucos anos, a minha saúde não é das melhores, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso me alimentar melhor, todas essas coisas. Então, só por isso que eu vou ficar numa escola só. É mais prático, é mais cômodo para mim, só por isso. Eu falei, gente, já decidi, tenho que fazer. E tá, né? E dei as aulas ali. Na hora do recreio, aquela conversa, assim, puro, rastilho de pólvora, né? Puro rastilho de pólvora. Foi ali e tudo. E daí, no finalzinho do recreio, eles vieram e me abraçaram, assim, eu chorando, muitos deles chorando. Foi um momento difícil, mas são escolhas que a gente faz na vida da gente. A gente, às vezes, tem que tomar algumas escolhas,
né? Que nem eu falei para eles, na época eu tinha lá os meus 46 anos, eu acho que era, né? Eu preciso pensar um pouquinho em mim, na minha saúde, para me alimentar bem, toda aquela coisa toda. Mas eu ainda nutro um carinho muito grande pelo Bernardino Schleter. Eu tenho lá, fiz amizades marcantes entre as funcionárias, né, entre alguns colegas professores, com a pedagoga, sabe? Então tem uma história. Fazem parte da minha história, né? Foi um bom tempo ali, foram 7 anos, não sei, de fazendo parte da minha história. Então eu agradeço as queridas funcionárias. A gente fez um teatro na quadra aberta da Escola Municipal da Escola Judite Simas Canelas ali, do lado do Bernardino uma vez, o mesmo teatro da Paixão que eu fiz lá no Giuseppe, né? Lá no Arena Colodi também, o mesmo teatro. Pena que choveu, mas choveu pra caramba, meu Deus. Mas mesmo assim tinha algumas pessoas ali prestigiando nós. Mais os familiares dos atores, né? Mas estavam prestigiando, foi uma recordação muito grande. Então, a todos os pais, a todos os professores, as funcionárias dessa época e principalmente a vocês, meus queridos alunos do Bernardino. Muito obrigado. Muito obrigado. Saibam sempre, alunos do Bernardino, vocês têm um potencial gigante. Corram atrás das oportunidades. Não se deixem iludir por falácias, por palavras bonitas e lindas e tal. Corram atrás das oportunidades de quem realmente se importa com vocês. Agarrem as oportunidades que vocês vão se dar muito bem na vida. Tudo de bom para vocês. Deus abençoe.